Um dos moradores mais ilustres do que hoje é o território do município de Capão do Leão, na zona sul do estado do Rio Grande do Sul, foi Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça, considerado o patrono da imprensa brasileira, responsável pela edição do primeiro jornal brasileiro, que foi publicado em Londres em 1808, que era chamado Correio Brasiliense, e também Hipólito José da Costa é patrono da cadeira número 17 da Academia Brasileira de Letras. Hipólito José da Costa ele era natural da colônia do Sacramento, que hoje corresponde à cidade de Colônia, no Uruguai, e transferiu-se ele e a sua família para a região sul do atual estado do Rio Grande do Sul, logo após o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777. Ele veio com seus pais. Ele era filho de Félix da Costa Furtado de Mendonça, um alferes de ordenanças originário do Rio de Janeiro, e Ana Josefa Pereira. A sua mãe era natural da colônia do Sacramento. Hipólito José da Costa, ele faleceu no estrangeiro, em Londres, onde ele estava exilado e onde ele escrevia, publicava, organizava o Correio Brasiliense, no dia 11 de setembro de 1823. Os seus restos mortais vieram para o Brasil depois e hoje estão sepultados no Museu da Imprensa Nacional em Brasília desde o ano de 2001. Hipólito Zé da Costa acabou ficando muito pouco tempo na colônia do Sacramento, no qual ele é nativo, né? Com 3, 4 anos ele veio para a proximidade de Rio Grande, em função do Tratado de Santo Ildefonso, e o seu pai, Félix da Costa Furtado de Mendonça, acabou se estabelecendo nas proximidades da vila de Rio Grande, e essas terras, essas sesmarias, depois acabaram sendo oficializadas pela coroa portuguesa por serviços prestados, anos mais tarde, em 1794. Pois bem, boa parte da infância do Hipólito Zé da Costa e de seus irmãos foram na estância Sesmaria de Santana, que ela territorialmente corresponderia hoje à parte norte do município de Capão do Leão. Então, localidades como Hidráulica, Corredor das Corujas, Corredor do Sacramento, Figueirinhas, fariam parte da Sesmaria de Santana, e a parte sul ali do município vizinho de Morro Redondo. Então, localidades como a Capela da Buena, Cerro da Buena, Santo Amor, fariam parte dessa grande Sesmaria. Vizinha a essa grande Sesmaria, existia a Sesmaria do Padre Doutor, que seria mais ou menos hoje onde é o núcleo urbano do município do Capão do Leão, e pertenceu ao tio do Hipólito Zé da Costa, que era padre, por isso chamado Padre Doutor, pois era muito versado, ele era formado em Coimbra, e cujo nome era Pedro Pereira Fernandes de Mesquita. Entre os 4 aos 14 anos, Hipólito Zé da Costa viveu na região, entre a estância Sesmaria de Santana e a Sesmaria do Padre Doutor. Na verdade, ele teve as primeiras letras, os primeiros aprendizados com o tio dele, o Padre Doutor Pedro Pereira Fernandes de Mesquita. Então ele passou a infância dele e o início da adolescência dele aqui, entre a Sesmaria do Padre Doutor e a Sesmaria de Santana. Posteriormente ele vai para Porto Alegre e de Porto Alegre ele parte para Lisboa para estudar na Universidade de Coimbra. Depois ele vai um tempo se exilar na Inglaterra, ele vai ser perseguido por ser maçom, mas ele visita também os Estados Unidos, particularmente a cidade de Filadélfia. Essa seria a região do norte do município do Capão do Leão, lindeiro ali ao sul do município de Morro Redondo, onde esteve estabelecida a Sesmaria ou Estância de Santana, que foi do pai do Hipólito Zé da Costa. Um detalhe muito curioso é o seguinte: o Hipólito Zé da Costa ele morre no exílio, ele morre na Inglaterra em 1823, no dia 11 de setembro.
Só que um pouco antes de morrer, ele tinha intenção de voltar ao Brasil. E numa carta de novembro de 1822, ele escreve ao irmão dele, José Saturnino, da Costa Furtado de Mendonça, que queria saber a respeito das terras do pai dele, que ele estava até um pouco triste, um pouco desanimado que o pai tinha vendido as terras, tinha vendido a estância a Sesmaria de Santana. E ele queria saber quem era o comprador, porque a intenção dele retornando ao Brasil era se estabelecer novamente na estância de Santana, tá? Ele chama a região, obviamente, toda ela de Rio Grande, e está correto, porque tudo fazia parte da cidade de Rio Grande naquele momento ali. E ele demonstra esse interesse. Então ele diz assim que nenhum lugar no mundo agradava mais ele do que o Rio Grande, a estância de Santana onde ele viveu. Então ele tinha um carinho especial, uma coisa nostálgica, familiar, e ele também fala do tio dele, do padre doutor Pedro Pereira Fernandes de Mesquita, de uma forma muito carinhosa, e o desejo dele era voltar ao Brasil, voltar a essa região, voltar e recomprar a estância de Santana para se estabelecer aqui. Não deu porque ele acabou falecendo na Inglaterra logo em seguida.